a leitura e seus recursos técnicos para torná-la mais produtiva. Uma entrevista ao vivo com a professora formada em letras, Noelma Oliveira, falará a respeito do assunto. E ao vivo, da Praça Castro Alves, o repórter Danilo Ribeiro entrevistará o doutor em Linguística, Rafael Castro, que vai esclarecer dúvidas dos telespectadores. Você que queira participar, envie sua pergunta para jornal@fasb.com.br. Os tipos de leitura e seus objetivos. De que forma lemos um texto? Boa noite. Os procedimentos de leitura podem variar. Para compreender os textos, devemos levar em consideração os recursos técnicos para torná-la mais produtiva. O repórter Sila Santana está no Colégio CETEP com a professora Noelma Oliveira, que agora fala sobre o assunto. Boa noite, Glauber. Estamos aqui com a licenciada em Letras, professora Noelma, que vai esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto. Boa noite, professora. Boa noite. Professora, o processo de escrita está diretamente ligado ao processo de leitura? Sim, a relação é direta. A escrita, na verdade, ela é uma construção e reconstrução de um texto já construído, né, de um saber já constituído, que normalmente é constituído baseado em outras leituras. Então, a gente costuma dizer que quem lê bem, ele escreve bem também. Paulo Freire já dizia que a leitura de mundo antecede a leitura de texto, né, de palavras. E a gente diz que, né, hoje, que a leitura de textos em si, diversas leituras de mundo, ela antecede a leitura do texto. Então, assim, o texto, durante a leitura do texto, o leitor vai construindo algumas hipóteses que ele vai problematizando à medida que ele vai caminhando para uma situação mais formal, já que a formalidade é necessária, não é? O texto, ele objetiva, né, a construção do texto, permitir a leitura e não transcrever a fala. Então, procedimentos, né, uma forma de melhorar, de aperfeiçoar a questão da escrita seria ler, né? Ler bastante. Agora, aperfeiçoar a escrita é uma questão bem complexa, né? Porque você precisa elaborar objetivos com relação à leitura, eleger alguns procedimentos que são necessários a cada tipo de leitura, né? E seguir conscientemente todos esses procedimentos, né? Sempre no caminho do alcance desses objetivos estabelecidos. Certo. E o processo de leitura, para se ler um texto, se lê todos de maneira normal, iguais ou variam de um para outro? Olha, a gente tem diferentes tipos de leitura, né? A depender de cada objetivo que a gente tem com cada leitura que a gente faz. A gente lê, às vezes, para buscar alguma informação interessante, às vezes a gente não está muito interessado no todo, né? No texto todo, como a gente lê revistas, lê jornais, né? Folheando, buscando alguma coisa que nos interessa, buscando algum tópico que a gente já espera, né? Está publicado naquele jornal, naquela revista. A gente lê para revisar um conteúdo que a gente já estudou, né? Que a gente tem alguma dúvida, normalmente são textos que já foram marcados, né, alguns pontos marcados, destacados dentro do texto, e a gente lê textos que a gente ainda não leu, né, não tem ainda uma informação sobre ele, né? Então, a gente costuma dizer que a gente tem uma leitura que ela é descendente e tem uma leitura que ela é ascendente. Na leitura descendente é aquela que a gente parte do todo para as partes do texto, é essa que a gente faz folheando, né? A gente já tem um conhecimento, uma informação prévia do todo, e a gente busca as partes dentro do texto, né? Essa leitura, normalmente, ela é feita por um leitor que é mais proficiente, né? Ele é uma leitura rápida, sem muito compromisso com a confirmação das hipóteses, né? Levanta hipóteses de leitura, e aí ele normalmente não confirma essas hipóteses, não está muito preocupado com isso, né? Na outra leitura, que é a ascendente, a gente lê com detalhes, né? A gente lê detalhadamente, a gente lê com mais calma, né? E é feita normalmente por leitores iniciantes ainda, né? Quem não tem um hábito de leitura, né, fluente. E vale lembrar também que essa leitura ascendente ela pode constituir um segundo momento da leitura ascendente. Quando eu estou folheando um jornal, folheando uma revista, buscando algum assunto que me interessa dentro dele, e eu encontro esse assunto, eu paro para ler detalhadamente. Quando eu estou lendo detalhadamente, aí eu estou fazendo uma leitura ascendente, né? Certo. E, assim, que fatores se levam em conta na hora de compreender um texto? Olha, como o processo de compreensão de texto é bem complexo, né, ele envolve assim, diversos fatores, desde características do momento histórico em que o texto foi produzido, até características do momento histórico em que o texto é lido. O Wilson Leffer, ele coloca, né, que 3 fatores são básicos na hora de ler um texto, né, que você precisa levar em consideração o leitor, o texto e as circunstâncias do momento em que o texto é lido.
Historicamente, o que a gente tem é que costuma se levar em conta, né, os extremos desses fatores. Né? Ora se considera o texto, ora se considera o leitor. Quando se considera o texto, né, entende-se que a estrutura do texto em si, não é, os elementos inerentes à produção do texto, elas são responsáveis pela compreensão do texto. Né? Se o texto tem clareza, se ele é conciso, né? Se ele tem correção gramatical, né? Se tem elegância. Né? Então, isso é necessário para a compreensão do texto. Mas, se você pega o leitor, né? O fator leitor, você vai ter que a compreensão, as habilidades de leitura desse leitor, elas são responsáveis pela compreensão do texto, né? Que são habilidades gerais, que vão desde ele estar pronto, a prontidão do leitor para o texto, para a leitura, passando, inclusive, pela motivação, né? As diversas formas dele estar motivado para a leitura. Ok. Quais procedimentos são indicados para uma leitura mais produtiva? Olha, uma escritora da área, a Angela Kleiman, ela coloca que o leitor lê porque tem um objetivo. E quando ele lê por esse objetivo, ele compreende ou não. Né? Então, a gente tem dois fatores, mas para o texto tornar mais produtivo, né, a gente tem que levar em consideração o ler compreendendo. Né? Então, assim, tudo passa pelos objetivos. A gente precisa saber qual é o objetivo de leitura com relação a esse texto. Né? Mas, no geral, a gente precisa ter um objetivo, né? Você parte da elaboração de um objetivo com relação àquela leitura, daí você dá uma rápida observada na questão dos aspectos que são mais expostos, né? Título, subtítulo, gravuras, que é o primeiro contato que o leitor tem com o texto. Num segundo momento, o leitor vai identificando, né, os pontos mais ou menos significativos para o alcance dos objetivos dentro daquele texto. Identificados esses pontos, né, aí ele pode ir avaliando a própria leitura, o passo a passo da leitura. Se está acontecendo, né, a leitura no caminho do alcance dos objetivos. Se não, ele pode ir fazendo algumas correções, né, algumas ações corretivas, como verificar alguns verbetes, fazer uma rápida consulta adicional, enciclopédias, né, reler alguns parágrafos, rever a conexão entre algumas informações dentro do texto. Então, são todos procedimentos, né, que o leitor tem que estar consciente disso. Né? E por ele estar consciente de todos esses procedimentos, né, a maioria dos estudiosos costumam chamar essas atividades de atividades de metacognição, justamente por ele precisar estar consciente. Certo, obrigado. Cila Santana para o Jornal FASB. A leitura é uma experiência cotidiana pessoal representativa para cada pessoa que lê. Por meio da leitura e de nossa visão de mundo, conseguimos o domínio da palavra. Vamos ao vivo com o repórter Danilo Ribeiro, que está com o doutor em Linguística, Rafael Castro. É com você, Danilo. Isso mesmo. Estou aqui com o Rafael Castro, ele que é doutor em Linguística. E ele está aqui para nos tirar nossas dúvidas sobre os procedimentos utilizados na hora de fazer uma boa leitura. Doutor, quais são os procedimentos usados na hora de fazer uma leitura? Boa noite. Boa noite. Bom, existe a leitura detalhada e minuciosa. Há muitos recursos, procedimentos e é preciso estabelecer o objetivo para a leitura. Por exemplo, quando você escolhe um livro para ler, qual a opinião do autor? O que mais importante nesse texto? Tomar nota do que está lendo. Quando começarmos um texto sem nenhuma pergunta prévia, temos mais dificuldade em identificar aspectos importantes, distinguir parte do texto e hierarquizar as informações. O senhor falou em tomar nota. Tomar nota é um método muito utilizado para quem quer fazer uma boa leitura? Sim, esta é uma técnica imprescindível para quem lê um objetivo de estudar. É tomar notas, pois quando você lê e destacando as palavras-chave, aquelas pequenas frases que resumem pensamentos principal. Identificar por meio de títulos pessoais, as partes principais, os objetivos, as enumerações, as conclusões, definições, os conceitos, pois a partir disso as notas podem gerar um esquema, um resumo ou paráfrase. Estamos com o Caimson no estúdio e ele tem uma pergunta de um telespectador. Exatamente. A Beatriz, da Morada Nobre, quer saber: quem tem dificuldade em concentração, existe alguma técnica a ser seguida? Bom, exercemos um controle
conscientes sobre as atividades mentais. Esses controles essenciais para que essas leituras sejam produtivas e é necessário prestar bem atenção no que fazemos enquanto lemos, para termos mais domínio sobre as nossas próprias habilidades de leituras. E é essencial a prática de leitura. Obrigado, doutor. Danilo para o Jornal da FASB. Como vimos, a escrita depende do nosso conhecimento do assunto, da língua e dos modelos de texto. Para isso, a leitura é fundamental. E assim, terminamos nossa edição. Uma boa noite. Uma boa noite e até a próxima.